Oye com Meji, tá? E vou contar uma história que fala sobre Oye, tá? E o verso diz: Oye labo lo que Mose boju monimo adiva voye Tiyo boju orun lobi obaere ke boni bonio se o simbe pumbiorubo emi oye igbo oye di pupo oju opo kun te. Todo ese verso, la traducción de ese verso quiere decir: oye, cubrió o alto do céu. Tá? Vou dar logo a explicação profunda sobre o que quer dizer. E as pessoas souberam de que começava um novo dia. Foram os babalawos que consultaram para Oye. Quando Oye queria procurar um lugar para se tornar o rei do brilho. Evo foi aconselhado ele fazer, e ele assim fez. Você é Oye, eu sou Oye. Oye se tornou grande, muito numeroso. E o Opon e Fá se tornou cheio. Então vamos a desglosar um pouquinho o que quer dizer esse verso de Oye com Meji, tá? Primeiramente tenho que descrever o que seria Oye. Oye normalmente é traduzido como atardecer ou amanhecer, mas na verdade, quando falamos de Oye, estamos falando de essa primeira luz, esse primeiro brilho que existe tanto no amanhecer como no atardecer, certo? Então o verso diz: Oye lamban lo que quer dizer que a primeira luz do dia cobriu o céu. Mose botu monimo quer dizer que as pessoas, quando veem esse brilho, tá? Essa primeira luz do dia ou do atardecer, mas nesse caso específico está falando do dia, eles sabem de que começa um novo dia. Então está falando de que Oye, que é aquela primeira luz do dia, está anunciando que um novo dia vai começar. Foram que consultaram para Oye, aquela primeira luz do dia, tá? Quando Oye queria procurar um lugar para se tornar um rei, o rei do brilho, tá? Os babalawos aconselharam a Oye fazer bo, e ele fez bo, tá? Por isso agora eu sou Oye, é dizer, eu sou o brilho e você é o brilho. O brilho se tornou muito numeroso, tá? E a última estrofa do verso fala de que o tuo pon kun te. Isso quer dizer de que o Opon e Fá se tornou cheio, se transbordou por completo. Por quê? Porque não existe um Odu, uma marca de Odu mais gorda ou mais completa que o Oye com Meji. Para quem conhece o sistema binário sabe que são 8 pares de traços. Entendeu? Então não existe um Odu, uma marca de Odu mais gorda e mais completa que o Oye com Meji. Tá? Na verdade, a última estrofa do verso refere-se a um elogio poético ao traço do Odu. Por isso que fala de que o Pon e Fá se tornou cheio, completo. Tá? Isso também a nível espiritual é um encantamento para trazer prosperidade. Tá? Um ofó. Então a história diz assim: Oye, antes de vir para o mundo material, ele estava no Orum. Tá? Mas ele era um ser que convivia com as outras coisas do mundo espiritual, mas ele não encontrava um lugar, ele não se achava bom, ele não carecia de bondades, carecia de um lugar para se tornar próspero. Então ele decidiu empreender a viagem do mundo espiritual para o mundo material. E ele foi consultar com os babalawos antes mencionados. E os babalawos falaram de que ele deveria fazer um ebó específico, que como sempre explico por razões óbvias, não vou mencionar aqui a parte litúrgica, e ele poderia empreender essa viagem. Esse ebó tinha várias características, esse sacrifício tinha várias características. A primeira característica era assegurar que a viagem de Oye, desde o mundo espiritual para o mundo material, se fizesse com êxito. E a segunda característica do sacrifício é para que Oye
encontrasse um lugar e uma função no mundo que lo tornasse alguém verdadeiramente respeitado, alguém funcional no planeta Terra. Foi assim que Oye seguiu as indicações de Fá e procediu a fazer aquele sacrifício. Os Babalaos fizeram um sacrifício para ele e posteriormente a isso, Oye começou a viajar desde o mundo espiritual para o mundo material. Quando Oye chegou aqui, estava tudo a escuras. Estava tudo completamente escuras. E a primeira coisa que ele pensou foi: o que eu vou fazer aqui, nesse lugar, se eu nem sequer consigo enxergar nada? Aí Oye lembrou das palavras do Babalao, tá? De que ele deveria utilizar o poder de Fá para ele encontrar seu lugar no mundo e de aí para frente ele se tornar um rei. Porque uma das mensagens de Fá foi de que ele, fazendo o sacrifício e seguindo as orientações de Fá, ele se tornaria o rei do brilho. Aí Oye pegou um saco, tá, que lhe foi dado pelos Babalaos, tá, uma medicina de Fá, e com um implemento que tinha lá dentro da medicina, ele conseguiu começar a brilhar, ele alumbrou, ele deu luz, tá, no mundo. E quando ele começou a dar luz no céu, o céu começou a esclarecer. E aí todos os habitantes do Ilha Aie, tá, começaram a sair para fora de suas casas e aí se renderam nos pés de Oye. Desde aquele dia, Oye é aclamado por toda a humanidade como o rei do brilho. E todo mundo está aguardando esse momento para começar a ir a trabalhar, para começar sua jornada. Então ele se tornou um rei que marca o começo do ciclo e o final do ciclo. Todo marcado por ele. Não existe sol que esquente se ele não faz brilho primeiramente. E não tem dia que comece sem aquele brilho aparecendo, e não tem dia que termine ou culmine sem aquele brilho aparecendo. Essa é um pouquinho a história do Oye, quando ele se tornou o rei do brilho. Obviamente, como sempre explico, as histórias de Fá falam em poesia, falam em parábolas. Então, o que Fá está trazendo para nós, através dessa história, primeiramente, em uma observação ou interpretação muito mais pragmática, podemos coincidir de que se um segue as orientações de Fá e faz os sacrifícios apropriados, muitas vezes pode chegar a lugares onde nunca imaginou. Mesmo que aquele desafio na frente de nós seja desconhecido, assim como Oye, que chegou a um lugar onde nem sequer as pessoas conseguiam enxergar porque não existia luz. E Fá funciona assim. Muitas vezes ele nos ajuda, nos assiste através de suas mensagens e dos sacrifícios que os Babalaos fazem para nós, para nos fazer chegar a um lugar de prominência, tá? Mesmo nós não entendendo aquele desafio, porque Oye, quando empreendeu a viagem, ele não sabia como iria ser aquele lugar, ele não sabia o que iria se encontrar, tá? Solamente ele seguiu as orientações de Fá e utilizou o poder espiritual de Fá. Por outro lado, essa história explica, tá, de que o Yekumeji, quando aparece para uma pessoa e se revela para uma pessoa, ele fala de que tudo na vida é marcado por ciclos. Nada dura para sempre. Nem sequer as coisas boas e muito menos as coisas ruins, tá? Mas o importante de entender Oye como o preâmbulo do sol saindo é entender de que cada vez que começa um novo dia é uma nova oportunidade para melhorar ou para esquecer de aquilo que nós vivemos e não foi bom para nós. Então, o Yekumeji, a diferença do que muitas pessoas interpretam aqui do lado ocidental do mundo, não é um modo negativo. Não é um modo que quando aparece a pessoa tem que ter medo ou ficar assim com esse receio. Muito pelo contrário. Porque o Yekumeji fala justamente disso. Que cada dia que começa, todo mundo pode ter um dia de benção. Cada dia que começa, podemos nos tornar como Oye, o rei do brilho, tá?
Por otro lado, en otro análisis un poco más místico y esotérico de esa historia de Oyekumeji, Oye sería aquella transición entre a noite y el día, tá? Y el frío y el calor. Entonces, Oye viene a funcionar como una transición. Por eso, muchas personas interpretan de forma errada que Oyekumeji tiene a ver con la muerte. Y eso no es del todo mentira. Porém, a morte, como os yorubás entendem ela, é uma transição, não é um final. Tá? É uma transição. Porque se o dia amanhece, o sol está saindo. Ele vai chegar no meio do dia, que é o ponto mais alto que ele tem, e logo vai começar a descer. E aí o Ye vai começar a aparecer de novo na hora que o sol está descendo. Mas sempre que o dia aparece, o dia começa. Sempre que o dia aparece, a noite começa. Então, ensina o Oyekumeji que tudo na vida, não só material, sino espiritualmente falando, é um ciclo. Tá? Não é linear, é um ciclo. Tá? Quando culmina a noite, tá? Começa a aparecer o dia. E quando vai culminando o dia, começa a aparecer a noite. Então, o Oyekumeji, entre outras coisas, ensina para as pessoas que tudo o que existe, tudo o que conhecemos e tudo o que ainda não conhecemos, basicamente existe por essa sintonia ou essa interação entre forças construtivas e destrutivas, entre o dia e a noite, entre a luz e a oscuridade. Não existe algo que seja estritamente ruim e não existe algo que seja estritamente bom. Toda uma questão de ciclos e contextos. Tá? Como bem fala o verso que acabo de recitar para vocês, tá? Esse verso tem uma estrofa que diz: el mío Ye e o Oye, quer dizer, eu sou o brilho, eu sou aquela luz que recém começa e você é aquela luz que começa. Então, essas duas estrofas do verso significam de que toda pessoa tem a capacidade de brilhar. Tá? Mas, o que muitas pessoas não entendem é que você não vai depender do brilho do outro para você brilhar. Isso é um defeito, uma costume netamente ocidental. Essa questão de você se aproximar ao outro, sempre especulando do que o outro tem para te entregar. O Oyekumeji ensina de que todo mundo pode brilhar, mas que você tem que potencializar suas próprias virtudes. Nunca aguardar para crescer em base ao potencial, às virtudes ou ao esforço do outro. Tá? Porque quando Oye chegou ao Ilha Ye, ele não achou nada. Tudo era frio e tudo era escuridão. Então quem brilhou foi ele, por ele mesmo. Ele fez o sacrifício, ele seguiu as orientações do Ifá, ele se lançou para um desafio desconhecido, confiou e se tornou o rei do brilho. Tá? Ifá disse, através desse verso, que se a pessoa confia nele mesmo e ele não tem medo à adversidade, ele não tem medo do desafio desconhecido, ele vai se tornar muito próspero, muito reconhecido pelos outros. Mas nunca ele vai poder utilizar o esforço do outro em benefício próprio. Inclusive esse é um ego das pessoas que nascem no Oyekumeji. Certo? É por isso que o verso posteriormente diz: Oye Jipupo, quer dizer que Oye se tornou numeroso, tá? Porque não tem lugar no mundo onde o brilho do sol não chegue. Aqui de repente é na noite, mas no outro lugar do mundo é no dia. Mas ele tem a capacidade de cobrir e dar luz e dar claridade ao mundo todo. Tá? E a última estrofa do verso diz: Oju opon kun tetete, que quer dizer, como expliquei anteriormente, de que não existe um Odu que se chama completo que o Oyekumeji.
Tá? É um jogo, na verdade é um jogo de palavras, que isso acontece muito no idioma de Awo, no idioma do Ifá. Não existe um Odu que seja mais gordo, vamos a dizer assim, mais cheio, mais completo, que o Yekumeji. Tá? E isso não só, essa parábola não só se repite, não só se acha no verso que eu recitei para vocês. Tem outro verso Yekumeji que diz o Pelelo Yotan Yakundele Pereguete, que fala que o Opelé ficou boca embaixo porque ele já está cheio de tanto comer. Tá? Então, um pouquinho era contar essa história para vocês, um pouquinho também minha finalidade é desmistificar um pouco sobre o Yekumeji, porque um dos odus mais pouco entendidos aqui no Ocidente. Tá? E não é um odu negativo, um odu muito pelo contrário. Tá? Mas sim, ele traz um monte de ensinanças que são de índole esotéricas ou profundas, tá? Porque a luz, para brilhar, necessita escuridão. Mas a escuridão é inservível se não existir a luz. Tá? Então, não existe algo que seja netamente ruim e não existe algo que seja netamente bom. É uma questão de contexto e de cada um procure seu lugar. Tá? O brilho não utilizou o potencial de nada nem de ninguém para ele brilhar. Assim como a escuridão estava guardando o poder do brilho para ela ter uma razão de existência. Tá? E isso é uma questão de que muitos seres humanos muitas vezes não param para pensar. Porque inconscientemente muitas vezes entramos num sistema onde se um especula e quer crescer com o esforço do outro, o outro vai fazer a mesma coisa, o outro vai fazer a mesma coisa, o outro vai fazer a mesma coisa e ao final ninguém faz nada. Então isso se chama mediocridade popularizada. Entendeu? E o Yekumeji justamente fala isso. É você que tem que brilhar. Tá? O mundo é escuridão, é você que tem que brilhar. Se você brilha, o outro brilha, entre todos podemos fazer um mundo melhor, entre todos podemos dar luz ao mundo. Isso é o que fala esse Ifá. Tá bom, pessoal?